Havendo número legal, dou por aberta a quarta sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 29. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Senhor presidente, peço a questão de ordem, peço a dispensa do uso do paletó. Põe direto em votação. Está em votação a dispensa do uso do paletó. A dispensa do uso do paletó está aprovada com o voto contrário. Chico do Mercado, Ô Glória e Canor. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 11/2/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura do requerimento apresentado pelo Poder Executivo. Requerimento para tramitação em regime de urgência, referente ao projeto de lei número 1, acrescentando a lei número 3.248, o dispositivo que menciona. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. O presente projeto de lei visa o acréscimo de dispositivo à lei número 3.248, objetivando autorização legislativa para transpor, remanejar e transferir recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou entre órgãos do governo até o limite total de 10% do montante da despesa fixada na lei orçamentária anual. Observado o disposto no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. Em conjunto à referida proposição, o Poder Executivo apresenta, através de ofício número 42 do Gabinete do Prefeito, requerimento solicitando a submissão do presente projeto ao regime de tramitação de urgência, conforme disposto no artigo 183 da Resolução 284, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Santa Isabel. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 183 da mencionada resolução, o projeto com requerimento do regime de urgência deve vir acompanhado de minuciosa justificativa sobre o pedido, representando sua ausência em tramitação na forma ordinária. Acrescenta-se que o caput do artigo 195 da referida resolução assevera que, se o prefeito julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 45 dias, a contar da deliberação do plenário, conforme caput parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. Para tanto, o parágrafo 1º daquele artigo determina que, obrigatoriamente, o pedido deverá estar devidamente fundamentado no que a tramitação em regime ordinário poderá ensejar em prejuízo ao interesse público. Ao analisar os fundamentos apresentados no presente requerimento formulado pelo Poder Executivo, verifica-se que a ausência de autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos impede que o Executivo Municipal
promova os ajustes necessários na alocação orçamentária, resultando em sérios impactos para a administração pública e, consequentemente, para a população, tais como prejuízos à continuidade dos serviços públicos, engessamento de execução orçamentária e risco de perda dos recursos vinculados. Justifica-se ainda que a medida ora proposta visa auxiliar a execução das metas e estratégias em conformidade com o princípio do equilíbrio orçamentário, considerado fundamental na área das finanças públicas, conferindo maior eficiência à administração pública, sem que ocasione impactos no desempenho da prestação dos serviços públicos municipais, garantindo que os recursos disponíveis sejam empregados de forma ágil e estratégico para atender às necessidades da população. Desse modo, atendidas as disposições regimentais e justificadas as necessidades da autorização legislativa para a transposição citada, esta comissão manifesta-se favorável ao atendimento regimental do requerimento de urgência em epígrafe, devendo mesmo sujeitar-se à deliberação em plenário nos termos da alínea A do inciso 1º e a linha F do inciso 2º, ambas do caput do artigo 131 da Resolução 284. Considerando-se aprovado, se atendido o quórum de maioria simples, determinado na linha D do inciso 1º do artigo 239 do referido diploma legal. Outro sim, tendo em vista o envio a esta comissão do referido projeto de lei número 1, objeto de requerimento do pedido de urgência, em conformidade com o inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 180 do novo regimento interno desta Casa, somos de parecer que o presente projeto encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto à apreciação pelo douto plenário. Santa Isabel, 17 de fevereiro de 2025, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto e Bruna Rafaela Mendes Talácio. Está em discussão o requerimento de urgência. Está em votação o requerimento de urgência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento de urgência está aprovado por unanimidade. Devolva-se a esta presidência para as devidas providências. Passaremos à leitura do relatório apresentado por diversas origens. Relatório da Câmara dos Deputados, enviado por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando-nos das transferências de recursos da União ao município de Santa Isabel em janeiro de 2025. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento número 18, da vereadora Bruna e Maria Thelma, requerendo ao senhor prefeito municipal prestar a esta casa informação sobre o número de munícipes que fazem tratamento oncológico. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 19, vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta casa informação sobre o número de pessoas no município que necessitam de atendimento e apoio de uma organização como a APAI. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 20, da vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito prestar a essa casa informação sobre levantamento de custo para inserir nas atrações culturais do município
uma encenação teatral natalina, tal como acontece com a Paixão de Cristo. Está em discussão o requerimento. Com a palavra a vereadora Bruna do Pátio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Esse requerimento, frisando um pouco também o que o vereador Zé da Mula tinha dito, sobre a gente incentivar mais a cultura, os projetos culturais. Então fica uma deixa aí para o novo secretário de Cultura, para que ele olhe com carinho e com atenção. Esse projeto da Paixão de Cristo já existe, mas seria um projeto igual a esse no final do ano, que seria o nascimento de Jesus Cristo, algo similar a isso, que a gente pudesse complementar no calendário no qual a Vossa Excelência tinha dito também. A parte, vereadora. Sim. Eu acredito que consiga, basta ter força de vontade, porque eu acredito que, por mais que tenha custo, é um custo baixo, né? Basta ter força de vontade e correr atrás, porque tudo dá trabalho. Né? Tudo dá trabalho. Então, assim, eu peço até ao secretário que inclua, que coloque, né, uma peça teatral natalina, e que é importantíssimo para o nosso município, porque cada ano que passa, a nossa cidade vai ficando para trás. E muitos municípios têm hoje em dia. Sim. Bruna, esse ponto é muito importante, porque isso também atrai o turista quando a gente tem um calendário e um evento desse já definido. Então, parabenizar pelo seu requerimento, que é fundamental para que a gente consiga movimentar o final do ano, tanto para o comércio, quanto para o próprio munícipe e o turista. Muito obrigada. E aí, só para complementar, Zé, como você mesmo tinha dito, para a gente poder, de fato, né, acho que todos nós aqui nos unirmos e aí incentivar, como fala, apoiar aí a cultura, para que de fato a gente possa ter a cultura mesmo hoje em dia, porque hoje Santa Isabel o que tem de cultura? Quase nada. A gente tem a Paixão de Cristo, a gente tem o evento do Carnaval, as grandes culturas mesmo, que é o Moçambique, que é as culturas originárias da nossa cidade, não tem muito incentivo. Então a gente precisa aí dar uma atenção especial para a cultura. E a gente pede essa atenção maior ao secretário Emerson para que ele possa conduzir de uma melhor forma. Me permite uma parte, vereadora? Sim. Parabéns pelo requerimento. Realmente a gente tem que valorizar mais a nossa cultura e está na hora desse secretário realmente fazer valer a pena. Ele já está lá há um certo tempo, a secretária anterior já não fez, e eu lembro que foi até pauta, acho que até um requerimento seu também, para a gente valorizar até os cantores aqui da cidade, pegar os finais de semana, usar o coreto lá no centro, aproximar mais a população, trazer turistas também e valorizando os cantores aqui da cidade, no qual eu acho que não deram a mínima, porque não foi feito nada. Eu acho que está na hora do secretário rever e realmente fazer a cultura ir para frente na cidade. Sim, não. Obrigado pela explanação. Você me fez recordar até agora, vereador Jairo. A gente teve ali no Paulo Gustavo, né? E a gente não viu grandes ações por parte da Secretaria de Cultura. Então a gente precisa dessa atenção. A gente cobrava muito isso da antiga secretária. Então fica aí um recado também para o Emerson, que ele possa aí, se empenhar um pouco mais para poder, de fato, fazer grandes eventos, transformar a praça em um local mais visitado aí pelas famílias, né? A gente só vê movimentação mesmo na feira noturna, que é às sextas-feiras. Mas a gente não vê grandes ações de fato acontecendo como tinha antes, né, na praça. Então, aproveitar que de fato foi feita uma reforma maravilhosa ali na praça e que de fato utilizar aquele espaço como ele deveria ser. Obrigado. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 21, vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito informar esta casa a possibilidade de constar no planejamento municipal a inclusão de aulas do instrumento musical viola caipira aos munícipes. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna do Pátio.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Esse requerimento aí também é para verificar a possibilidade dos cursos de viola caipira, para a gente tentar resgatar a cultura da cidade mesmo. Então, eu vi um projeto igual a esse em Garatá, que tem um orçamento, digamos, 8 milhões, acho que nem isso. Uma parte, vereadora. Sim? Eu ia te falar isso agora. Em Garatá tem um grupo de pessoas, tanto é que tem moradores aqui de Santa Isabel, lá do Aralu, que o vereador Neurisvan conhece, o presidente, que eles vão até Igaratá para poder mostrar o talento deles. E eu tive a oportunidade de ver eles tocarem, maravilhoso. Então, essa tradição ela tem que voltar, mas, que nem a gente estava falando lá atrás, tem que ter um incentivo. Sem um incentivo, a gente não consegue. Sim, sim. Então, esse requerimento é para verificar a possibilidade. Acredito que tem essa possibilidade, como até o vereador Zé falou mesmo, de repente uma força de vontade aí em produzir, em fazer isso de fato acontecer por parte da cultura, do grupo todo da cultura ali, inclusive ao secretário Emerson, para que ele possa mostrar mais, tanto esse projeto da viola caipira, que até o rapaz, se não me engano, o rapazinho da Jatovale também, vai lá em Garatá só para poder também ter os cursos, o Diogo também, o pessoal. Então, assim, a gente está deixando de valorizar o que a gente tem aqui na nossa cidade, que são os violeiros, e eles estão indo para Igaratá para buscar esse apoio, sendo que aqui a gente também pode apoiar, né? Então, esse requerimento vai de encontro à paixão de Cristo, que no caso seria a ressurreição aí de Cristo, para que a gente possa, como eu posso falar assim, abrir o leque da cultura, de fato, de Santa Isabel, para as possibilidades que a gente tem, porque que bom seria ter um grupo de violeiros na Praça da Bandeira, tocando viola e resgatando a nossa cultura. Então, de fato, fica aí a deixa para que a gente possa ter essa atenção maior. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem em seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 22, do vereador Walter Negrão. Requerendo ao senhor prefeito oficiar a Neoenergia Eletro, exigindo que a empresa realize os serviços de manutenção corretiva na rede elétrica do nosso município, com mais presteza e qualidade. Nem que para isso seja contratada mais mão de obra qualificada com expertise no assunto. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, Oswaldo. Walter. Dá seu nome, tá dando errado. Ótima noite, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, internautas. Esse é meu primeiro requerimento aqui na Casa de Leis, em cima de um problema que nós, inclusive, acabamos de vivenciar aqui, que atrasou a nossa sessão por falta de energia. Eu, enquanto estive na Diretoria de Desenvolvimento Econômico aqui no município, um dos problemas recorrentes que a gente vê é a falta de energia, que atrapalha o comércio, as indústrias, produtividade, o turismo e também os próprios munícipes, que acabam tendo percas com relação a isso. E na época que eu estive na diretoria, nós conseguimos trazer o curso de eletricistas de alta tensão para poder contemplar e capacitar novos profissionais para isso. E a gente vê esse problema ainda recorrente, já faz 5 meses que foram capacitados 18 pessoas, inclusive com o apoio da Eletro, e a gente precisa que eles cumpram com o compromisso deles, né? Não é porque eles são apenas uma concessionária que tem o trabalho aqui que eles podem fazer o que querem. O prefeito, inclusive, estou pedindo para que ele, for uma parceria da prefeitura junto à Eletro, para capacitar essas pessoas. Foram 18 pessoas capacitadas e até o momento só 6 pessoas contratadas. Quer dizer, falta de mão de obra qualificada já não é mais, que era o problema que eles alegavam. Uma parte, vereador, Sim. Com essa contratação aí, vereador, pelo que eu venho acompanhando também, o trabalho da Electro é algo que a gente sempre vem brigando aqui, se contrata 6, né, junho fez o conjunto dos cursos, 2 anos lá que o pessoal ficou lá do município, e se manda 6 para fora. Então, na verdade, a gente continua defasado. A gente
ajuda a Electro a contratação, com curso, com tudo, né? A parceria, e quando na hora deles ajudarem o município, eles pegam os meninos daqui e mandam, você é morador do Ubatuba, você é morador de Garatá, manda o pessoal de volta e deixa o pessoal aqui que nós ajudamos para qualificar. Então eu acredito que a Electro ela tem que fazer mais pelo município, ela deixa a desejar, e eu acredito que a gente poderia, vereador, até mesmo convidar né, os representantes da Electro para vir até essa casa e prestar esclarecimento para nós do que está acontecendo, o porquê, até mesmo para a gente mostrar para a população que a gente está cobrando, mas a gente depende deles. Obrigado. Exatamente, vereador Zé da Mula. Exatamente, vereador Zé da Mula, porque precisa dessa mão de obra capacitada para fazer a prevenção. Hoje a gente acabou de ter um problema que chove, acaba a energia. E quanto que a gente perde com isso? Nós, enquanto comerciantes, como eu sou comerciante, as indústrias aqui, esse é um problema também que as indústrias acabam não vindo para Santa Isabel. Não é só por falta de local, também por falta de energia que eles precisam de capacidade. Se me permite uma parte, parabenizar pelo requerimento. Eu acho que a gente pode ir até um pouco mais além disso, né? No próximo requerimento, sugiro da gente poder pedir ao executivo que ele mande para nós esse retorno das notificações que ele fez à Eletro. Porque fez notificação, fez multa, o que foi feito? Porque a Eletro pensa que aqui pode-se fazer tudo, né? Então, acho que a gente tem que pôr um limite nisso, a gente tem que tomar ações mais drásticas para que, de fato, a gente tenha solução. Porque, igual você mesmo disse, até a Gestamp, se eu não me engano, uma época queria ir embora da cidade por conta disso. Então, assim, outras empresas, às vezes, se interessam em Santa Isabel, mas sabem, por algum meio de comunicação, que a cidade tem essa estabilidade e já não vem. Então, a gente aqui, cabe a nós cobrar, de fato, do executivo, do prefeito, cadê essas notificações, cadê essas multas? Muito obrigada. Exatamente, Bruna. Nada mais a ver, presidente. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 23 do vereador Walter Negrão. Requerendo ao senhor prefeito, por meio da Secretaria de Educação, prestar a esta Casa de Leis informações sobre o subsídio repassado pela Prefeitura aos estudantes universitários. Está em discussão o requerimento. Presidente, gostaria de ler na íntegra. Por favor, secretário. Ouvido o douto plenário, requeiro ao senhor prefeito, por meio da Secretaria de Educação, informações sobre o subsídio repassado pela Prefeitura de Santa Isabel aos estudantes universitários, contemplando o número de estudantes contemplados pelo referido subsídio, os cursos em que estão matriculados, relatório de frequência destes estudantes, informações sobre as aulas presenciais e online, e o valor total empregado pela Prefeitura nesse repasse. É notória a importância do subsídio do transporte universitário, principalmente para os estudantes de baixa renda que estudam em outros municípios. Entretanto, visando a melhor efetividade desse recurso, é necessário que haja uma revisão na lista de beneficiários, a fim de buscar melhorias voltadas aos estudantes universitários. Por se tratar de assunto relevante de interesse para essa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Walter Negrão Almeida, vereador. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Valtinho. Bom, meu segundo requerimento aqui na casa, e eu fiz esse requerimento para que a gente tenha a ciência de todo o valor empregado dentro do transporte para subsidiar o estudo em outras cidades. Por quê, presidente? A Lei Orgânica, artigo 207, inciso 4, foi feita uma emenda na Lei Orgânica em 2016 para que constasse
esse subsídio de 50%. E hoje, analisando o cenário atual, 9 anos depois, naquela época não existia muito as faculdades em EAD, e hoje já existem. Então, o que eu busco com isso, para que vocês também possam entender, que a gente reavalie o uso desse recurso público que está destinado para esse fim, porque se a gente pode pagar e subsidiar o transporte, a gente pode pensar uma maneira também de subsidiar o ensino em EAD para as pessoas de baixa renda que aqui no município tanto necessitam de uma qualificação profissional. E a gente vê que hoje o valor dessas faculdades, elas têm condições da gente de capacidade de pagamento e possivelmente até mais barato do que o próprio pagamento do transporte público, do transporte fretado. Então esse é um requerimento que eu estou solicitando, para que a gente tenha esse conhecimento de quantas pessoas estão estudando, se de fato estão estudando, né? Porque também a gente sabe que nem todo mundo se matricula e vai para a faculdade, e fazer um bom dinheiro desse dinheiro, do dinheiro público. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, público presente, uma boa noite. Eu ia subir na minha explicação pessoal, mas como entrou esse requerimento aí, para a gente ter que debater mesmo. Aproveitando esse requerimento, vereador, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento. O que ocorre hoje? Hoje chegou para a minha pessoa, através de alunos que frequentam o transporte. O que acontece? Os ônibus em si hoje têm a parceria da prefeitura de 50%, eu acredito que seja R$230, R$240 por aluno, e tem a contribuição do aluno também, que ele paga a metade, que é 50% também. Mas nós aqui, o aluno está pagando, mas a gente não pode aceitar que uma empresa que recebe, querendo ou não, um valor altíssimo, que a empresa saia de Santa Isabel com adolescentes, que deixam suas casas, deixam suas famílias com superlotação. Então, chegou esse relatório para mim hoje, pessoas me ligaram hoje que o ônibus, hoje não, isso já vem ocorrendo, mas me ligaram hoje, e vou aproveitar o seu requerimento, que o ônibus hoje voltou superlotado de Mogi das Cruzes. Então, se o município contribui, paga, se o estudante paga, por que não tem um ônibus de qualidade? Eu até entrei em contato com a Fabiana ficou de levantar todo o que está acontecendo, entrei em contato com a secretária Doni também, falou para mim também que vai levantar o porquê está ocorrendo isso. O que a gente não vai aceitar aqui nessa casa é pagar um valor alto e não ter um transporte de qualidade. Ô Zé, então, se me permite uma parte... Chegou também para mim essa reclamação e eu fui averiguar. O que acontece? As empresas de ônibus não receberam o relatório dos estudantes. Então, como eles não têm o controle de quem está em tal ônibus, eles acabam entrando em qualquer um. E isso acontece mesmo, porque eu já fui universitário, precisei utilizar o transporte universitário aqui, e a gente escolhia o motorista que era o melhor. No caso, para nós, era o mais rápido. O que fosse mais rápido, a gente queria ir com ele. E, às vezes, sempre tem um que como fala assim, preferido. E aí acaba que acontecendo isso daí. Então, o relatório vai chegar dia 1º de março só, Zé. Então, a comunicação não está batendo ali. Secretaria de Educação com o pessoal do transporte de ônibus, junto com a Afro. Parabenizo você, vereadora, pelas palavras, mas concorda comigo, vereadora, que como esse relatório não chegou até os motoristas, você, como um bom motorista, eu acredito que os motoristas que sejam aqui, são pessoas qualificadas para esse tipo de serviço, que quando o ônibus encheu, aqui ninguém pode ir em pé. Eles teriam que ter entrado em contato com a empresa, automaticamente a empresa mandar uma van, outro ônibus, por quê? São famílias ali, são filhos, são filhos nossos que estão lá. Então, e a gente sabe que a Mogi Dutra é muito perigosa. Uma freada brusca lá pode ocorrer algo que a gente não quer. Então, eu peço aí, encarecidamente, dentro desse requerimento aí, que tome providência. Porque o que eu vou fazer a partir de agora? As próximas reclamações, eu vou, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Trânsito, junto com o comandante, novo comandante aqui, até mesmo que faça operações
para que seja abordado esses ônibus, para ver se não tem superlotações, porque não vamos aceitar esse tipo de transporte aqui, onde que leva as crianças, os adolescentes em pé. Obrigado. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 24 do vereador Walter Negrão, requerendo ao senhor prefeito informar esta casa se há estudos no sentido de se realizar a revisão da Lei Complementar 245, dispondo sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do município de Santa Isabel. Está em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valtinho. Eu solicitei essa revisão do plano diretor de turismo, porque o plano diretor de turismo no nosso município é um instrumento fundamental para que a gente norteie o que nós temos aqui dentro do nosso município. E nós vimos uma falha que falta ali no plano diretor de turismo, um dos itens de turismo que nós temos aqui, que é a pesca esportiva. Nós temos 26 pesqueiros hoje. Inclusive, nós conseguimos colocar, enquanto eu estava também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à frente da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, senhor presidente, no Guia Estadual de Pesca Esportiva. Santa Isabel está lá. É um dos 56 municípios, se eu não me engano, dos 645, que está incluso nesse guia e faltou esse item no nosso PDTUR. Então, por isso eu pedi a revisão e há outros apontamentos também, inclusive o próprio Contur pode fazer outros apontamentos nessa nova revisão. Nada mais a ver, presidente. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 25 dos vereadores Walter Negrão e Bruna Patti, requerendo ao senhor prefeito enviar a essa Casa de Leis, através da Secretaria de Turismo, relatório pormenorizado das rotas turísticas existentes do município, incluindo georreferenciamento. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Bruna do Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao vereador aqui, Valtinho, pela parceria desse requerimento tão importante para a nossa cidade. A gente vê cidades tão pequenas desenvolvendo tão bem o turismo, a cultura, e a gente ficando para trás, né? Então, a gente tem esse olhar mais minucioso e a gente gostaria dessa atenção também dos secretários quanto a isso, porque a gente vê a cidade de Lavrinhas pequena, cidade de Monte Verde, pequena, igual Santa Isabel. E o que eles fizeram para se destacar, se desenvolver? O que eles fizeram para conquistar os turistas? Eles investiram no turismo. Ah, mas a gente não tem dinheiro. A gente começa investindo no turismo com um pouco. E do pouco a gente faz virar muito. Como seria esse pouco? Até o próprio Valtinho ele vai falar aqui, que ele foi em uma cidade e ele viu umas placas de localização onde tem um QR Code e através desse QR Code pode chegar nas cachoeiras da cidade de Santa Isabel. Então eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso daí, que ele entende um pouco melhor do que eu, para ele poder complementar esse requerimento aí. Uma parte, vereadora. Sim? Só para questão, né? Isso não vem de agora, vem de anos, isso daí é algo que a gente vem cobrando, mas hoje, em questão às rotas turísticas nossas, hoje, se você for andar na beira das represas, nos locais que tem as cachoeiras, eu acho que a maioria dos lugares estão sendo cercadas. A pessoa vai lá comprar 1000 metros, vai lá e cerca o terreno todo. Então, assim, se a gente, a partir de agora, não começar a tomar providência, a prefeitura agir, e não lá notificando essa pessoa para que abra aquele local, até teve há pouco tempo agora, o ano passado, na beira da represa, até teve vereador aqui que cobrou o ocorrido lá,
se eu não me engano foi o vereador Jorginho, estão cercando tudo, está acabando. O turismo que a gente tinha na nossa cidade, ele está acabando. Por quê? As pessoas compram um pedaço de terra, vai lá e cerca. E a prefeitura ela não toma a devida providência, tem que ser tomada, mas não vem de agora, isso vem de anos ocorrido. Acho boa essa sua explanação, até para entrar em um outro quesito. Recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente adquiriu os drones. E junto com os drones, a Secretaria de Meio Ambiente também adquiriu os barquinhos. E com isso, eles impediram muitas pessoas realmente, acho que até vale depois um requerimento, de quantas pessoas eles já notificaram justamente por isso, né? Por estar cercando algo que não é deles. Né? E vale destacar isso, né? Porque a nossa represa é a nossa riqueza. Então, era mais isso, pessoal. Muito obrigada. Continua a discussão, o requerimento. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Valtinho. Queria primeiro parabenizar a Bruna por estarmos juntos nesse requerimento. Pegar um gancho do que você falou, Zé, o turismo está acabando. Se nós não fizermos nada, o turismo acaba mesmo. Isso em qualquer cidade. Nós temos que agir. E esse requerimento vem de encontro a essa ação. Por quê? Porque se nós tivermos trilhas, rotas homologadas, disponível para o turista, a gente consegue atrair, ele sabe onde tem que ir, onde ele pode se hospedar, onde ele pode se alimentar e o que fazer na cidade. Hoje nós perdemos todos os dias a gente perde um grande potencial de faturamento, porque as pessoas chegam na cidade, vão para os seus sítios, não sabem o que fazer, não sabem onde comer, ou, se você pegar os finais de semana, vem diversos ciclistas que rodam a cidade, mas não sabem que rota que eles vão fazer, até sabem, né? Nos aplicativos eles têm, mas essas rotas estão ali só nos aplicativos. Nós temos que deixar essas rotas discriminadas, visível, para que o turista venha e conheça e aproveite o nosso potencial. Por quê? A pegar um gancho também do que você falou, Zé, o turismo é feito pelos empresários. A grande maioria são os empresários que fazem turismo. O poder público pode fazer? Pode, tem alguns acessos públicos, mas a grande maioria dos acessos são privados. Isso é bom, é importante. Você pega a cidade de Bonito, hoje é referência mundial, há 30 anos atrás não tinha nada. Não tinha nada. Só tem 2 acessos públicos. Os outros 50 e poucos, eu não vou errar aqui, inclusive não é nem em Bonito, é no entorno, porque fizeram parcerias com outras cidades do entorno para fazer a transição do turismo. Então é muito importante que a gente também entenda isso, tenha essa parceria, inclusive com as cidades vizinhas, como Igaratá, que pode trazer rotas intermunicipais de turismo, e a gente precisa fazer... Uma parte, vereador. Então, isso que me preocupa muito. Por exemplo, o turista vem, ele quer ir no local, mas quando chega lá na área particular, que é privada, onde teve o cercamento, que realmente ele comprou, é fechado, ele tem que pagar para entrar. Então, assim, como que a gente vai levantar um turismo onde que as pessoas cobram a sua entrada para você conhecer o local? Então, assim, é isso que me preocupa, né? Então, a gente teria que trabalhar em cima disso para essas pessoas terem livre acesso. Obrigado. Me permite uma parte? Zé, só para retificar... Perdão, tem que falar direto para ele, né? Só para retificar o que o Zé falou, várias cidades turísticas se paga uma taxa. Né? Em Fernando de Noronha, a gente vai viajar, a gente paga uma taxa. Então, eu acho que o problema não está na taxa, o problema está na falta de comunicação sobre a taxa. Que não tem comunicação nenhuma hoje, porque a gente não desenvolve turismo na cidade, porque não há um turismo a se falar, a se debater. Então, eu acredito que esse nosso requerimento, Valtinho, vai ajudar muito os turistas que querem vir de fato para a cidade. Exatamente. Por isso que a gente tem que começar esse trabalho de fazer esse mapeamento, todo o potencial que Santa Isabel tem de turismo, porque nós temos aqui represa, nós temos parque estadual, nós temos rio, coisas que poucas cidades têm esses 3 atrativos, que dá para trabalhar com boia cross aqui, se a gente usar de fato o recurso que a gente tem no Rio de Jaguari. Nós já temos jet ski aqui na represa, mas está ali sendo utilizado de maneira sem controle. Então a gente precisa também ter esse controle. E essas rotas, como a rota turística Água dos Sabores, leva ao turismo rural, leva à represa, leva até acesso público, mas a gente precisa de fato ter essa organização. E vou pegar outro case como Bonito,
que hoje, se você chegar em Bonito, Zé, a prefeitura sabe que você está lá, ela sabe onde você está hospedado, o roteiro que você vai fazer, por quê? Porque eles instalaram um sistema na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade lá, onde sabe a quantidade de turista que tem, a capacidade ocupacional, e outra, não tem, tem controle total dos impostos, que é ISS, que volta para o município. Então, são caminhos de a gente tem que pegar cases de exemplo, como Bonito, e isso eu falo porque eu estive numa palestra do ex-secretário de turismo da cidade, que o cara deu uma aula para nós, no projeto líder que eu participo do Sebrae, e isso é possível implantar aqui. Nós não estamos inventando nada, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nada mais a ver, presidente. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 26, vereador Antônio Marcos, requerendo ao senhor prefeito informar esta casa sobre a possibilidade de se realizar um estudo com a finalidade de se firmar um convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros em nosso município. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, presidente. Peço a leitura na íntegra. Por favor, secretário. A presente propositura visa atender a uma demanda crescente da população de Santa Isabel por serviços de atendimento de urgência mais eficientes. Atualmente, o município se encontra desguarnecido, o que coloca em risco a segurança e o bem-estar dos cidadãos. A presença do Corpo de Bombeiros do município é fundamental para garantir a segurança da população em diversas situações, como incêndios, acidentes de trânsito, afogamentos e outros tipos de ocorrências. Além disso, a corporação também desempenha um papel importante na prevenção de acidentes e promoção de educação sobre segurança. Diante de tais fatos, e com uma possível concretização do referido convênio, este vereador sugere o prédio da antiga reciclagem para a instalação da base de Corpo de Bombeiros, pois o local possui espaço suficiente para abrigar viaturas, equipamentos e pessoal, além de estar situado em uma área de fácil acesso que facilita o deslocamento em casos de emergência. Para tanto, será necessário que sejam tomadas as seguintes providências. Primeiro, realização de um estudo técnico para avaliar a viabilidade da instalação do posto do Corpo de Bombeiros no prédio da antiga reciclagem, incluindo análise das condições estruturais do imóvel, a adequação do espaço para as atividades da corporação e a estimativa de custo para a reforma e adaptação do local. Segundo, elaboração de um orçamento detalhado dos custos necessários para a implantação da base, incluindo as despesas com obras, equipamentos, pessoal e demais itens relevantes. Terceiro, estabelecer parcerias com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com outras entidades públicas e privadas e com a sociedade, buscando obter apoio técnico, financeiro e logístico para a concretização do projeto. Por último, quarto, divulgar a iniciativa junto à população, informando sobre os benefícios que a base do Corpo de Bombeiros trará para o município, com a finalidade de buscar o engajamento da comunidade na defesa da proposta, por se tratar de assunto de relevante interesse para a edilidade e nossa população. Conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Antônio Marcos da Silva, o Marquinhos Pelican, vereador. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 27 do vereador Marcos Canu,
requerendo ao senhor prefeito local informar esta casa sobre a realização de um estudo de viabilidade para acrescentar mais um horário na linha circular de ônibus com destino ao bairro Montenegro, mais especificamente no horário das 22 horas aos sábados. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, pode ler na íntegra? Por favor, secretário. O presente pedido requer a realização de um estudo de viabilidade para ampliação do horário do transporte público com destino ao bairro Montenegro, adicionando um horário extra às 22 horas aos sábados. Tal solicitação se faz necessária devido à demanda crescente de moradores que necessitam do transporte público nesse horário, especialmente trabalhadores do comércio, estudantes e demais cidadãos que realizam atividade noturna na cidade. Atualmente, a ausência desse serviço limita a mobilidade da população e impacta negativamente na segurança e na qualidade de vida dos usuários. Dessa forma, solicito que seja analisada a viabilidade operacional e financeira dessa ampliação, considerando a necessidade da população e os benefícios que essa medida pode proporcionar. Assim, ante a relevância do pedido, conto com a aprovação da presente proposição à unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, Marcos Canor, vereador. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 28 do vereador Marcos Canor, requerendo ao senhor prefeito enviar a esta casa uma planilha de custos para o serviço de asfaltamento da estrada Firmino Alves de Queluz, localizada no bairro Montenegro. Está em votação o requerimento. Meu Deus. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. A referida via é de extrema importância para a comunidade local, pois liga diversas áreas à escola local, sendo amplamente utilizada por estudantes, pais, professores e moradores. O asfaltamento trará melhorias significativas na mobilidade, segurança e qualidade de vida da população. O presente pedido tem como objetivo buscar emendas parlamentares e demais recursos necessários para viabilizar essa obra tão essencial para o município. Dessa forma, a obtenção dos dados detalhados sobre os custos permitirá fundamentar os pedidos de investimento junto às esferas estaduais e federais. Assim, ante a relevância do pedido, conto com a aprovação da presente proposição à unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, Marcos Canor, vereador. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 29 da vereadora Maria Thelma, requerendo ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis relatório pormenorizado das obras no município, contendo obras iniciadas, especificando data de início, prazo contratual, status atual, obras em execução, informações sobre o andamento físico e financeiro, obras paradas, indicando os motivos da paralisação e previsão de retomada das obras paradas, se houver, com prazos estimados. Está em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Thelma. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa,
nobres pares, públicos presentes, internautas. O motivo desse requerimento é o que acontece, né? Se nós não formos bons nas pequenas coisas, como que a gente vai chegar nas grandes coisas? E eu tenho tido bastante reclamações. O que acontece? Começa a fazer algo e não termina. Vou dar uns exemplos aqui. Limpeza de bueiro. Esse dia tive muita reclamação sobre isso. O que aconteceu? Foi pedido para limpar o bueiro do lado esquerdo. Aí, do lado esquerdo e do lado direito. Só que aí só limparam do lado esquerdo. Aí o munícipe já manda, né? O que está acontecendo que não limpa para o outro lado? Aí o funcionário fala o quê? Que eu acho que é a ordem que ele recebe. Não, que tem que voltar lá e fazer o pedido novamente. Só que o pedido já foi feito. Então, a gente precisa saber aonde que está se desviando esses pedidos aí, né? São pequenas coisas, como disse. A gente não essas coisas, esses pequenos detalhes, que faz toda a diferença. Aí vai lá, tem a capinação, mas deixa o mato lá. Porque está acontecendo isso. A gente tem reclamação sobre isso. Funcionário que está fazendo ali a limpeza, a capinação num lugar, tiram dali e colocam em outro lugar, em outro setor. Então, nem termina aquele, aí começa outro, não termina aquilo e fica. O que acontece? Por isso que o mato está subindo nas casas das pessoas, nas frentes do ribeirão. Estou falando isso porque eu já morei 24 anos na beira de um ribeirão. E eu sei que é muito pernilongo, é rato que sobe, e eu morro de medo de rato, gente. E isso que está acontecendo. Eles tiram o funcionário de um lugar, pedem para ir para outro. Nem termina algo, nem termina o que estava fazendo e tem outra coisa para fazer. Isso está virando uma saga já, né? Já está... E é isso que nós pedimos. Já foi pedido na primeira sessão, na segunda sessão, na primeira, na segunda. Nós estamos pedindo aqui agora. E, às vezes, a resposta é só com birra, né? A gente não precisa de birra, a gente quer respostas. Porque o povo precisa da resposta e a gente tem que estar pronto para dar. Só que, às vezes, a gente não sabe o que vai falar, né? De repente, a semana que vem, tem aqui um relatório me chamando de ingrata também, como fez com a vereadora Bruna. Só que a gente não está falando aqui de gratidão ou ingratidão, porque, como eu falei, até nós fecharmos os nossos olhos, é isso que a gente vai ter a vida inteira. Nós vamos deparar com gratidão e ingratidão. Aqui nós estamos falando de que nós precisamos que o serviço seja feito e que nós temos um planejamento para isso. É isso que a gente está pedindo. E a resposta não está vindo. Uma parte, vereadora? Vontade. Eu queria colaborar com a sua fala. Hoje nós estávamos de manhã na Pedra Branca e uma conversa com alguns moradores falando sobre o poder da organização. Sim. Né? Nós sabemos que a cidade tem falta de verba, nós sabemos que faltam equipamentos em determinados setores, até mais em uns do que em outros, mas organização sempre melhora as coisas. Sim. E acredito que essa fala vai de encontro, vai ao encontro, né, do que Vossa Excelência está falando, que se a gente organizar, souber criar um cronograma, estabelecer direitinho prazos, você já começa a melhorar o cenário, e isso não é nada do outro mundo. Sim. Então, está assim, perdendo essas informações, né? Porque já tem um lado. Aí, o que acontece? É como minha afinada mãe dizia, é um passo para frente e 2 para trás. A gente só recua, tá? Parece que está andando de ré, né? E a gente quer prosseguir, né? Para o alvo, que é o intuito de ajudar. Obrigada. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 30, da vereadora Maria Thelma. Requerendo ao senhor prefeito que envie a essa Casa de Leis informações detalhadas sobre as medidas que o município tem adotado para a redução de enchentes e relatório contendo o valor total investido no último ano em ações e obras voltadas para a prevenção e controle de enchentes. Está em discussão o requerimento.
Questão de ordem, pode falar na íntegra, por favor? Por favor, secretário. Considerando a recorrência de enchentes em diversas áreas desse município, com impactos significativos na segurança, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população, considerando a necessidade de monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas para a prevenção e o controle de enchentes, visando a mitigação dos danos causados por esses eventos, considerando a importância da transparência na gestão dos recursos públicos destinados a obras e ações de infraestrutura para o enfrentamento de problemas relacionados a inundações. Ouvido o douto plenário, requeiro informações detalhadas sobre as medidas que o município tem adotado para a redução de enchentes. Relatório contendo o valor total investido no último ano em ações e obras voltadas para a prevenção e controle de enchentes. Por se tratar de assunto de relevante interesse para essa edilidade, conto com a pronta aprovação e presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Maria Thelma Almeida Ferreira Pereira, vereadora. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 dos vereadores Oswaldo, Bruna e Walter Negrão. Requerendo ao senhor presidente oficiar a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a EMTU, solicitando-lhes a realização de um estudo técnico visando a implementação das melhorias nos veículos da linha intermunicipal de ônibus Santa Isabel, Armênia. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. Esse é um tema que o pessoal das redes sociais, moradores da cidade, já nos pediram para olhar. Sentei com a vereadora Bruna, sentei com o vereador Walter, porque nós estamos seguindo nesse mandato a estratégia de que 2, 3, 4 cabeças podem pensar, podem agir, podem trabalhar melhor do que uma. E nisso começamos uma discussão, um diálogo, pensando no que poderíamos sugerir para a MTU para começar a contextualizar melhoria nas linhas de ônibus. E nós fizemos uma investigação e encontramos, em primeiro lugar, para você que está em casa saber, o trajeto da linha 219, Santa Isabel Armênia, é o terceiro maior do estado de São Paulo, da MTU. E também, pasmem, é o mais caro. E também, pasmem novamente, os ônibus não têm um assento confortável e não têm ar-condicionado. Então nós estamos em busca de ônibus que correspondam ao preço que as pessoas pagam pela passagem. O trajeto é longo, a Via Dutra conta com vários pontos de pausa por causa das obras. As obras são importantes, mas isso está agravando o tempo da viagem. As pessoas ficam debaixo do calor insuportável para rodar toda essa quilometragem e chegar em São Paulo, trabalhar todo santo dia. No ano passado, eu e a vereadora Bruna buscamos formas de beneficiar a população com a mudança do ponto lá no Armênia. E conquistamos. Batemos na porta, tivemos respeito, mas cobramos. E nesse ano, reforçados com a presença do vereador Walter Negrão, nós vamos seguir o mesmo sistema. Vamos fazer abaixo-assinado, vamos entrar no ônibus e pegar o trajeto, não para fazer lacração de internet não, apesar de muita gente gostar disso e aplaudir isso aí. Nós vamos porque vamos fazer o que for necessário pela mudança positiva. Nós vamos fazer o que a população tem pedido para a gente se atentar. Nós já falamos aqui sobre transporte municipal nas primeiras sessões, que nós vamos buscar
a revisão dos itinerários, aumento de horário, o vereador Marcos Canor cobrando ali mais um horário para o Montenegro, a vereadora Maria Thelma nas redes sociais presente, cobrando um transporte coletivo municipal que atenda os horários, e nós também vamos cobrar o transporte intermunicipal. Zé? Uma parte, vereador. Tanto é, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. A minha comadre, ela foi para Sorocaba, ela pagou R$ 15,80 de Sorocaba a São Paulo. Um ônibus de qualidade. É o ônibus que você entra dele, é a mesma coisa que você estivesse andando de avião, né? Hoje eu acredito que seja R$ 10 reais, né? Daqui, R$ 10. Olha só que absurdo. E você senta num ônibus que, na verdade, é um plástico duro. Eu já andei, por isso que eu digo, porque é um plástico duro. Então, assim, tem que dar qualidade, porque a pessoa, quando ela pega um ônibus de São Paulo para cá, está voltando do trabalho, toda cansada, arrebentada do seu dia a dia. Então, assim, eu acredito que as empresas têm que fazer algo para ajudar a população, não para deixar a população mais cansada ainda. Na verdade, é aquela história também, né, Zé? Sempre se apressam em taxar. O aumento vem todo ano, mas você não vê as notícias. Vamos colocar um novo ônibus, vamos aumentar o seu conforto, a sua qualidade. Estamos pensando em você que trabalha, em você que pega o nosso ônibus para estudar. Se me permite uma parte, vereador, queria agradecer pela menção aí, a nossa conquista pela MTU aí que a gente conseguiu ano passado. Tenho certeza que agora também, juntos aí com o Valtinho, a gente possa conseguir mais essa melhoria. Vamos lutar, brigar bastante com o Baixo Senado, que ajudou muito. Naquela época também ajudou muito sobre a localização do ponto do Armênia, que estava tendo muitos assaltos ali, né? A gente conseguiu aquela melhoria. E é o que você falou agora, vereador. Eles só se preocupam em taxar e não trazem resolutividade nenhuma, nem de assento, nem de um ar-condicionado, nem de ônibus de uma frota nova. E, detalhe, quando houve a pandemia, eles diminuíram os horários e não foram restabelecidos esses horários. Ainda tem essa questão também, né? Além de nós termos de enxergar a possibilidade, e vai vir documento futuro aqui com o vereador Walter Negrão também, assunto que a vereadora Bruna também está a par, sobre possibilidade de novas linhas pensando no turismo. E esse é o ponto. A lucratividade é cada vez maior, né? A gente olha lá, exemplo de Petrobras, Correios, Banco do Brasil. O país está afundando. Mas essas instituições estão lucrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então nós precisamos entender que o Brasil tem uma crise social, não uma crise institucional, porque as instituições estão trilhardárias, trilionárias, bilionárias, pentalionárias, e o povo cada vez mais tendo dificuldade para buscar o básico do dia a dia. Mas nós estamos aqui para defender as pessoas que estão trabalhando e dando duro no seu dia a dia, educando e sonhando para suas famílias uma vida justa, uma vida limpa, em que elas não ficam passando os outros para trás, pisando na cabeça dos outros e ganhando às custas de outros que sofrem. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 32, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta casa informações sobre a gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, presidente, o motivo desse requerimento, hoje nós temos um convênio com a Polícia Militar, onde que nós temos 2 policiais, ou tanto de moto, como uma viatura. Mas o que está acontecendo no dia a dia que eu venho vendo? Às vezes, eu acho que ela vai evocada na Secretaria de Meio Ambiente, e eu acredito que esse convênio em si é para ela trabalhar para o município, né? E às vezes a secretaria, as pessoas ligam para a gente que está tendo um som alto num sítio tal. O secretário liga para o pessoal que está fazendo a delegada nesse dia. Eles estão em outra ocorrência, né?
Se for numa ocorrência de grande porte, tudo bem, até, né, mas se nós temos um convênio, eu acredito que, em si, eles teriam que chamar o pessoal de Arujá para cá. Daí, se a gente paga o convênio e a gente necessita, né, de uma viatura, até mesmo para nos órgãos públicos, né, até vir a GCM, naquele momento a gente não vai ter ela aqui. Nós não vamos ter. Então é isso que, do dia a dia, por isso que eu estou pedindo o relatório, para que com o novo comandante aí, está cobrando isso deles. Porque vários, eu já tive até com o secretário João uma vez, estava tendo uma ocorrência, que eles estavam precisando da viatura, né, lá no Ouro Fino, ligou para eles estavam em uma ocorrência de grande porte, né, sabendo que é um convênio que nós temos, e eles teriam que chamar o pessoal de Arujá para vir dar o suporte para eles aqui. Então, nós temos que cobrar, por isso que eu estou pedindo o relatório aqui, porque a delegada ela tem que ficar pro município. O município, quando o secretário ligar, a gente está com uma ocorrência tal, para eles estarem naquele momento ali. Então, é por isso que eu vou cobrar isso do novo comandante, para que, por exemplo, um pequeno exemplo, se eu não me engano, né, eu estava presenciando, nós temos hoje X policiais aqui, mais a delegada, que são 2 policiais, tanto de manhã como à noite. Se por acaso um daqui for para Arujá, o nosso vai estar aqui, que é da delegada. Só que o que acontece? Daí fica o nosso aqui e vai o do comando para lá. E se nós precisarmos, nós estamos pagando a delegada para o Estado, né? E eles estão trabalhando para o Estado. Uma parte, vereador? Sim. Parabéns pelo requerimento, de suma importância. Esse foi um projeto que nós comemoramos aqui no mandato passado, por acreditar que ia trazer mais efetividade de trabalho e tudo mais, mas o que nós estamos recebendo da população é: Oswaldo, liga 190, perturbação do sossego, registra a ocorrência, não aparece ninguém aqui. Dificuldades da gente adequar os horários com relação, o vereador Walter Negrão também pode falar, com relação aos eventos da cidade, no carnaval, a cobertura das praças, a cobertura do intervalo de horários num primeiro momento foi dito que seria coberto até às 18 horas, depois até às 20 horas. O carnaval é um evento que costuma ir além da madrugada, inclusive, e é nessas horas justamente que nós precisamos da atividade delegada. Concordo com Vossa Excelência, vereador, porque se nós temos, né, um convênio, né, até eu vou quebrar um pouco o protocolo e entrar no mérito, no requerimento do vereador Marquinhos. Não, porque essa que é a minha preocupação, vereador Marquinhos. O ano retrasado, o pessoal da corporação teve aqui. Tivemos uma reunião, né, a respeito da colocação aqui da base do Corpo de Bombeiro aqui, que também era um convênio, tipo nós fizemos, né, com a Polícia Militar. Só que na época a gente ia ceder esse local que Vossa Excelência colocou no requerimento, só que na época, sabe o que eles iam fazer? Não tinha viatura, eles iam deixar uma viatura ali, ia deixar uma pessoa, né, que era da reserva. Caso ocorresse um acidente ou algo assim, essa primeira pessoa fazia o primeiro atendimento, certo? Ia um acidente de carro, essa primeira pessoa ia ficar até o Corpo de Bombeiro chegar. Eles não iam deixar uma viatura aqui para pegar, ocorreu um acidente aqui do lado, vamos rápido lá e vamos apagar o incêndio daquela casa. Não ia ter isso, entendeu? Por isso que, parabenizar você pelo requerimento, porque tem que ter aqui. Só que os convênios têm que ser naquilo que o município precisa, não naquilo que eles precisam, tá bom? Obrigado a todos. Essa parte... Sim. Vereador Zé da Mula, pegando um pouco da fala que o Oswaldinho mencionou, até nós estávamos debatendo sobre isso esses dias atrás, porque a gente vê agora Carnaval chegando, tivemos essa informação de que a Operação Delegada ia cobrir a Praça Fernando Lópolis e a Praça da Bandeira só até às 20 horas. Eu falei, isso é inadmissível, porque todos os comerciantes, nós pagamos isso. O município paga dinheiro nosso dos nossos impostos. E nós temos que ter a segurança, já que nós estamos pagando por esse serviço. E não simplesmente o Estado delegar uma outra função, sendo que o município quem está desempenhando esse recurso. Então, por esse motivo, é muito importante esse requerimento, para que nós possamos ter, de fato, o valor que está sendo desempenhado
nessa gratificação e nós cobrarmos do policiamento, porque é mais segurança para o comércio, é mais segurança para o município e mais segurança para todos nós que estamos no município. E, vereador, pegando o gancho de sua fala, todas as festas que estão sendo carnavais, festas da cidade, até a meia-noite, meia-noite e meia, sempre teve esse bate-papo lá para que vá até esse horário, né? Agora, você fazer um evento até 8 horas, quem que vai sofrer com isso? As pessoas saem 8 horas do trabalho, os comerciantes. Então, assim, após a 0 hora, meia-noite e meia, concordo, mas 8 horas, na verdade, a pessoa não consegue nem aproveitar. Obrigado a todos. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação de número 47, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito as devidas providências no sentido de viabilizar a realização do serviço de retirada de 3 árvores existentes na estrada do Varadouro, na esquina do local conhecido como Pesqueiro Mihara, na altura dos números 807, 808, loteamento Jardim Portugal. Indicação número 48, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e iluminação pública da escadaria situada entre as ruas Antônio de Andrade Lima e Miguel Cruz, Jardim Eldorado. Indicação 49, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e capinação nas ruas Benedita, Maria de Jesus e Maria Batista, no Jardim Eldorado. Indicação número 50, do vereador Osvaldo, solicitando ao senhor prefeito tomar as devidas providências no sentido de realizar manutenção urgente da estrada que dá acesso à EMEB Carlos Sintra de Paula, no bairro do Cachoeira. Indicação número 51, dos vereadores Osvaldo e Bruna, solicitando ao senhor prefeito municipal local as devidas providências no sentido da realização de instalação de iluminação pública nos postes localizados na estrada da Pedra Branca, no trecho situado antes do Bar do Paulinho. Indicação número 52, vereadores Osvaldo e Bruna, solicitando ao senhor prefeito local as devidas providências no sentido de realizar manutenção na estrada da Pedra Branca, com nivelamento e cascalhamento, pavimentação de trechos críticos. Indicação número 53, vereador Osvaldo, solicitando ao senhor prefeito tomar as devidas providências no sentido de realizar serviços de zeladoria e conserto dos refletores na área esportiva localizada no bairro do Cachoeira. Indicação número 54, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviços de roçagem e limpeza nas ruas Antônio Andrade Lima e Joaquim Honório da Silva, no Jardim Eldorado. Indicação 55, do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar o serviço de retirada do entulho descartado na Avenida Nicola Cianflone, via de acesso ao loteamento Jardim Novo Éden. Indicação número 56, vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar o serviço de manutenção na Praça Major Ângelo Sanches Vera, localizada na parte final da rua 15 de novembro, no centro. Indicação número 57, vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente devidas providências no sentido de realizar o serviço de manutenção em toda a extensão da rua Diogo Batista Nunes, localizada no centro. Indicação número 58, vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente devidas providências no sentido de realizar o serviço de limpeza em toda a extensão do Ribeirão Araraquara, localizado na Avenida Prefeito João Pires Filho, conhecida como Marginal, que liga o centro ao bairro 13 de Maio. Indicação número 59, do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente realização do serviço de implementação de iluminação pública na estrada do Pouso Alegre, no trecho situado na altura da Associação Santa Filomena, no bairro do Pouso Alegre.
Indicação número 60 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de instalação de uma lixeira, assim como a implementação do serviço de coleta do lixo na estrada do Pouso Alegre, na altura do KM 70, próximo à Associação Santa Filomena. Indicação número 61 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção da estrada do Pouso Alegre, na altura do quilômetro 70, próximo à Associação Santa Filomena, bem como a roçada nas suas margens. Indicação número 62, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de remoção de árvore que está obstruindo a calçada na rua Vitória Régia, em frente ao número 58, no loteamento Jardim Novo Éden. Indicação número 63 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de capinação, roçada e recolhimento de entulho das margens da rua João Menino Barbosa, na altura do número 182, no loteamento Eldorado. Indicação número 64, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de instalação de braços de luz no poste de iluminação pública de número 520, na estrada do Pouso Alegre, no bairro Pouso Alegre. Indicação número 65 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de capinação nas ruas João Menino Barbosa e Agenor Corrêa da Silva, próximo à caixa d'água no loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 66, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de manutenção e tapagem de buraco na intersecção da Avenida Nicola Cianflone com a Rua das Rosas, na altura do número 128, no Jardim Novo Éden. Indicação número 67 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação na estrada do Santíssimo, na altura do número 2225, Jardim Novo Éden. Indicação número 61 do vereador Marcos Canor, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização dos serviços de patrulhamento, cascalhamento e drenagem na estrada do bairro Jeremuniz, próximo ao sítio do Manezinho. Indicação número 69 do vereador Marcos Canor, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de patrulhamento, nivelamento e drenagem na estrada do Pouso Alegre, próximo à Pousada dos Lagos, no bairro Pouso Alegre. Indicação número 70, vereador Marcos Canor e vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviços de patrulhamento e cascalhamento na rua Abdala Yactini, situada no loteamento Estância Recreativa Presidente Kennedy, principalmente nas proximidades da torre de celular. Indicação número 71 do vereador Marcos Canor, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização dos serviços de patrulhamento, nivelamento e cascalhamento na parte final da rua Joel de Souza, no loteamento Recanto do Céu, trecho da via conhecida popularmente como Estrada Nenê Simão. Indicação número 72 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização de serviço de roçada, limpeza da área do parquinho e academia ao ar livre que fica ao lado do CRAS, no Jardim Eldorado, bem como da área em frente do ginásio de esportes do Jardim Eldorado. Indicação número 73, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização de serviço de roçada e limpeza nas margens da Avenida Nicola Cianflone, via que dá acesso ao Novo Éden, no trecho em frente ao campo do Lanifício. Indicação 74 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização de serviço de manutenção viária na Rua das Orquídeas, no Jardim Novo Éden, próximo ao Mercado Montenegro. Indicação número 75 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização de serviço de roçada, limpeza e retirada de entulhos nas margens da Rua Gumercindo do Bicudo Filho, localizado na Vila Orlando. Indicação número 77 do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização dos serviços de capinação,
em toda a extensão da Rua 15 de Novembro, no centro. Indicação número 78 do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito que notifique o proprietário de terreno localizado ao lado do número 221, na Rua Padre João Orlando da Cruz, no centro, para que o mesmo cumpra a lei municipal de número 2741, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, fechamento de terrenos não edificados e a construção e manutenção de passeios. Indicação número 79 do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito local que determine ao setor competente a realização do serviço de capinação em toda a extensão da Rua José Domenique, no centro. Balancete financeiro referente ao mês de janeiro de 2025. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.